A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você nesse momento. Amém, meu irmão? Seja muito bem-vindo ao nosso curso de estudos sobre o livro de Apocalipse. Então já pegue sua Bíblia, sua caneta e o seu bloco de notas para você fazer as suas anotações. Hoje nós vamos estudar o capítulo 1 de Apocalipse. Logo no versículo 1 nós temos duas informações muito importantes. Ela nos mostra o verdadeiro propósito do livro de Apocalipse. E o primeiro propósito nós ficamos sabendo que é a revelação de Jesus Cristo. O intuito aqui é mostrar a sua beleza, a sua majestade e também a sua habilidade de fazer a transição entre esta era que nós estamos para a eternidade. A era onde estaremos para sempre com o nosso Pai. Isso foi escrito para que nós tenhamos plena confiança no seu plano perfeito. Jesus, ele é incomparável. Todas as suas descrições, detalhes, características e aparência revelam a sua glória e a sua majestade. É por isso que o livro de Apocalipse começa deixando claro a sua existência. Ele vem para revelar Jesus. Olha o que o verso 1 nos diz. Revelação de Jesus Cristo. Aqui nós já vemos uma direção do propósito desse livro. Mas também existe um segundo propósito descrito no versículo 1, que é anunciar aos cristãos as coisas que iriam acontecer. Agora, através de quem e as coisas que iriam acontecer foram reveladas. E no mesmo versículo a Bíblia diz que um anjo notificou a João. Mas afinal, quem era João? João foi o autor do Apocalipse. Ele é o mesmo discípulo amado, aquele que escreveu o quarto evangelho e as 3 epístolas que aparecem no final do Novo Testamento. E sabe o que me chama a atenção? É a forma como João se apresenta. Ele não se intitula como apóstolo, evangelista ou um grande homem de Deus. Em vez disso, João se define de uma forma simples e profunda, ou seja, aquele a quem Jesus amava. Isso nos revela algo muito poderoso. João tinha um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Lembra? Ele era aquele discípulo que se inclinava no peito de Jesus no momento da ceia. Alguém que não só caminhava com Cristo, mas que também tinha acesso ao seu coração e aos seus segredos. E aqui nos faz pensar sobre algo, é que Jesus revela os seus maiores segredos aos seus melhores amigos. Já lá no final da vida de João, ele já idoso, com cerca de 90 anos, Jesus o chama para viver a maior experiência espiritual da sua vida. João foi o único apóstolo que morreu de morte natural. Enquanto todos os outros foram martirizados, João foi poupado e teve o privilégio de receber a maior revelação da história da humanidade, o livro de Apocalipse. E essa escolha tardia é uma grande lição para todos nós. Aqui nós podemos aprender alguns princípios. O primeiro é que com Deus a nossa história só termina quando Ele define. Segundo é que enquanto há fôlego de vida, há propósito de Deus para ser realizado através de nós. João já havia vivido grandes momentos. Ele andou lado a lado com Jesus durante o seu ministério terreno. Ele viu milagres extraordinários. Ele esteve presente na crucificação e foi o único discípulo ao pé da cruz. Ele viu a igreja nascer em Atos e assim se expandir pelo mundo. Ele presenciou grandes perseguições e também vitórias por causa do reino. Ele viu gigantes espirituais como Paulo, por exemplo, homens que surgiram e cumpriram seu chamado aqui na terra. João, então, já idoso, pensando que a sua missão estava quase completa, Jesus então o surpreende. João é exilado na ilha de Patmos, um lugar deserto e solitário, mas é ali que o céu se abre diante dele, em meio ao isolamento e o sofrimento. Jesus entrega então a visão mais gloriosa e complexa de toda a Escritura, a revelação dos últimos dias e a vitória definitiva de Cristo. Aqui nós entendemos que Deus nunca termina conosco antes do tempo. Ele tem segredos e planos grandiosos, reservado para aqueles que permanecem fiéis até o fim. Então, meu irmão, será que você está pronto para o próximo capítulo que Deus quer escrever na sua vida? Ou você olha para os anos vividos e acha que não é mais apto a realizar grandes coisas? Olha, mesmo nos momentos em que você pensa que tudo já foi feito e que você já viveu tudo o que tinha que viver, Deus pode te surpreender com algo ainda muito maior. João viveu isso e registrou a maior profecia da Bíblia, quando ele já era um homem idoso. Olha, quando se trata de Deus e seus planos, podemos ter certeza de que, se andarmos na verdade, Ele há de cumprir. Então pergunte a si mesmo, o que o Senhor tem ainda para fazer através de mim, da minha vida? Esteja pronto para executar aquilo que ele propor para você. No versículo 2, João está dizendo que ele testemunhou e compartilhou o que Deus lhe revelou, especialmente sobre Jesus Cristo e os seus planos para o futuro.
Ele registrou não apenas a palavra de Deus, mas também as visões e revelações específicas sobre a pessoa de Jesus, bem como a sua missão e a segunda vinda dele, além dos eventos que ocorrerão nos fins dos tempos. Essas visões, elas foram algo que João viu diretamente e ele as passou adiante, conforme proposto por Deus, para que todos soubessem o que estava por vir. Vamos avaliar aqui esse versículo 3, que diz o seguinte: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra dessa profecia e guardam as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Veja que coisa poderosa. Aqui nós aprendemos pelo menos 3 aspectos importantes. O texto revela o poder que há no simples fato de você ler, ouvir e guardar as palavras desse livro. Primeiro, você recebe bênção ao ler esse livro. O ato de ler em voz alta, como menciona João, não só implica em compreender, mas também em compartilhar essa revelação. Veja que você precisa ler, mas também você precisa compartilhar. Compartilhar com quem? Com a comunidade a qual você faz parte, promovendo um senso de unidade e edificação mútua. A segunda bênção que você recebe é quando você ouve. Muitas vezes, o ouvir ativamente a palavra de Deus nos transforma de maneira que a leitura sozinha não é capaz de fazer, pois o Espírito Santo ele nos dá entendimento, enquanto ouvimos, e nos permite aplicar as verdades do Evangelho em nossa vida prática, e assim ele nos guia a um lugar mais profundo de compreensão. E a terceira bênção que você recebe é ao guardar a palavra da profecia. E esse é um chamado para uma postura de fé ativa. Guardar a palavra de Apocalipse não significa entender cada detalhe, mas confiar que com o tempo o Espírito Santo revelará o significado e a profundidade do que foi escrito. Quando você é obediente ao ler o livro de Apocalipse, muitas vezes você não vai compreender, mas essa obediência em ler, em ouvir e em guardar vai gerar fruto de transformação espiritual na sua vida. Olha, meu irmão, Apocalipse de fato não é um livro para gerar medo em você, mas para nos preparar e nos lembrar do propósito eterno de Deus. Ele nos ajuda a viver com uma perspectiva celestial e com uma esperança firme na volta de Jesus. É um convite para vivermos em santidade e vigilância, aguardando o glorioso retorno do nosso Salvador. E João nos dá o contexto de para quem ele está escrevendo. Ele está escrevendo em formato de carta, para ser lida em voz alta, para as 7 igrejas que estão na província da Ásia. Talvez você se lembre, lá em Atos 19, Paulo pregou em Éfeso por 2 anos, e ali houve um grande avivamento. O poder de Deus caiu naquela cidade e Paulo pregou de tal maneira que toda a província da Ásia ouviu o evangelho. Então as 7 igrejas de Apocalipse, ou os destinatários dessa carta, são fruto do avivamento de Éfeso, conforme registrado em Atos 19. Voltando para o capítulo 1 de Apocalipse, já no versículo 5, você encontrará todas as características de Jesus, que podem nos dar segurança em esperar com fé no seu retorno. Veja bem, o capítulo 1 compreende uma seção do livro e tem como finalidade convidar João a profetizar. Então Jesus arrebata o seu amigo João e, com base em sua beleza e majestade, poder e capacidade de liderar, convida João, através do anjo, a ser seu mensageiro. A razão pela qual ele é tão poderoso é a garantia de que podemos ser também mensageiro daquilo que ele deseja fazer. E chegamos ao fim de mais um vídeo e eu espero que o Espírito Santo tenha aberto a sua compreensão. Nos vemos no próximo vídeo. Fica na paz, que o Senhor te abençoe.